No Antigo Testamento, há uma narrativa que considero uma das mais horripilantes de toda a Bíblia, a ponto de poder ser considerada inadequada para menores. Por isso, antes de continuar com este vídeo, quero garantir que você esteja ciente de que o conteúdo não é apropriado para todas as idades e pode até trazer à tona lembranças traumáticas do passado. A história que estou prestes a mencionar está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas não chegam a ler o desfecho completo dessa história. Acredito que há várias lições importantes que podemos extrair desse relato tão perturbador. Primeiro, vou narrar a história da forma mais intensa possível e, em seguida, explorarei as lições que podemos tirar dela. Acompanhe-me em Juízes, capítulo 19. No versículo 1, lemos que, em uma época em que Israel não tinha rei, um levita que vivia em uma região isolada das montanhas de Efraim tomou uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. É importante que você compreenda o contexto. Aqui temos um levita, residindo no norte de Israel, que escolhe essa mulher para ser sua concubina, ou esposa, dependendo de como preferir chamar. Ela, por outro lado, vivia no sul, em Belém. Vamos prosseguir com o relato. A mulher foi infiel a ele e retornou à casa de seu pai em Belém de Judá, onde permaneceu por 4 meses. Ela o traiu e voltou para a casa do pai em Belém. E assim a narrativa continua. Em resumo, esse levita decide recuperar sua esposa, e para isso ele viaja do norte, das montanhas de Efraim, até Belém, no sul, com a intenção de trazê-la de volta. Quando ele chega lá, o pai da mulher o recebe com muita hospitalidade. Em diversas ocasiões, o levita expressa o desejo de partir, pedindo ao sogro que libere sua esposa para que ele possa retornar. Porém, o pai insiste para que ele fique mais uma noite e o levita acaba concordando. Isso se repete por alguns dias, até que o levita, com todo respeito, agradece a hospitalidade, mas deixa claro que precisa voltar para casa. Finalmente, ele parte em direção ao norte com sua concubina, mas é nesse ponto que a tragédia começa a se desenrolar. Enquanto viajam de Belém para Efraim, já próximos de Jebus, o dia está chegando ao fim. O servo sugeriu ao seu mestre: "Por que não paramos nesta cidade jebusita e passamos a noite aqui?" Mas o mestre respondeu: "Não vamos parar em uma cidade estrangeira onde não há israelitas. Vamos continuar até Gibeá." O servo então propôs: "Vamos tentar chegar a algum desses lugares, seja Gibeá ou Ramá, para passar a noite." Assim, seguiram viagem, e quando o sol estava se pondo, chegaram perto de Gibeá, que fica na região de Benjamim. Eles se dirigiram à cidade, mas, para sua surpresa, ninguém se ofereceu para recebê-los em casa. Na cultura israelita, a hospitalidade era algo de grande importância. Mais tarde, já à noite, um homem idoso apareceu na praça e perguntou: "Por que vocês ainda estão aqui? Alguém já ofereceu abrigo?" Eles responderam: "Não, ninguém nos acolheu." O homem idoso então disse: "Sabem de uma coisa? Podem ficar comigo esta noite." O levita, aliviado, respondeu: "Ótimo, só para você saber, não precisamos de nada além de um lugar para descansar. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar. Se você puder nos dar um travesseiro, será suficiente." O homem idoso respondeu: "Sem problemas, vocês podem ficar comigo, estamos bem." Então, o levita, seu servo e sua concubina passaram a noite na casa desse homem em Gibeá. E é aí que algo terrível acontece. Enquanto estavam desfrutando da hospitalidade, de repente, homens perversos da cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. Eles disseram ao dono da casa, o homem idoso: "Traga para fora o homem que está hospedado com você. Queremos ter relações sexuais com ele."
Nesse momento, a história toma um rumo sombrio. Esses homens pervertidos, moradores de Gibeá e da tribo de Benjamim, vão até a casa do idoso e exigem que ele entregue o hóspede para que possam abusar dele. A reação do dono da casa é imediata. Ele sai e implora: por favor, meus irmãos, não cometam essa maldade. Afinal, este homem veio sob a proteção da minha casa. Não cometam essa atrocidade aqui. Deixe-me oferecer minha filha virgem e a concubina deste homem. Podem fazer o que quiserem com elas, mas não cometam essa barbaridade contra ele. Essa proposta terrível foi feita pelo dono da casa na tentativa de proteger o hóspede. No entanto, o que acontece em seguida é inimaginável. No versículo 25, lemos que, como os homens não quiseram ouvir, o levita pegou sua concubina e a entregou a eles. Eles a violentaram e abusaram dela durante toda a noite, até o amanhecer. Somente quando o dia começou a clarear, eles a deixaram. E é por isso que, como mencionei antes, este vídeo pode ser considerado impróprio para menores e pode trazer à tona memórias dolorosas do passado. Quero que você visualize a cena. Um grupo de homens pervertidos se revezando para abusar dessa mulher. Eles a violentam repetidamente durante toda a noite e só pela manhã eles a deixam ir. Esse é o destino trágico dessa jovem mulher. No início da manhã, ela retorna, e à medida que o dia começa a clarear, ela cai exausta na porta da casa onde seu senhor estava hospedado. Imagine o estado dela. Tão desgastada, espancada e abusada, que mal consegue se arrastar até a entrada da casa, onde simplesmente colapsa no alpendre e se deita. Agora, preste atenção ao que acontece em seguida. O texto nos diz que, ao amanhecer, o senhor dela se levantou, abriu as portas da casa e saiu para continuar sua jornada, apenas para encontrar sua concubina caída perto da porta, com as mãos no limiar. Levante-se, ele disse a ela, vamos embora. Não houve qualquer resposta. A mulher havia sido tão cruelmente tratada que acabou falecendo. Observa-se que o homem a colocou em seu burro e retornou para casa. O que se segue é extremamente triste e perturbador. Quando ele chegou em casa, pegou uma faca e, com muito pesar, desmembrou a sua concubina em 12 partes, um pedaço de cada vez, e então enviou cada parte para diferentes regiões de Israel. Aqueles que testemunharam o ocorrido disseram que nunca antes, desde a saída dos israelitas do Egito, havia ocorrido algo semelhante. Reflitam sobre isso, debatam e discutam. Este homem levou sua concubina para casa, a desmembrou em 12 partes e provavelmente anexou uma carta a cada fragmento do corpo de sua falecida concubina. Ele enviou cada pedaço para as 12 tribos de Israel, acompanhado de uma carta descrevendo detalhadamente o que tinha sido feito pelos próprios irmãos de uma das tribos, a tribo de Benjamim. Quando as outras tribos viram e leram sobre o que aconteceu com a mulher, elas disseram que nunca tinham testemunhado algo semelhante em toda a nossa história. Há muito mais a ser explorado nos capítulos 20 e 21, então peço que aguardem. Agora, quero começar a extrair algumas lições importantes dessa situação. A primeira lição é a seguinte: quando não há responsabilidade em nossas vidas, corremos o risco de desviar nosso comportamento. Relembremos o que diz Juízes 19:1, que já lemos, mas que vou reiterar aqui. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, você vê, na ausência de uma autoridade que nos faça prestar contas, tendemos a nos desviar. Quando não há medo de ter que justificar nossas ações ou decisões, somos mais inclinados a tomar decisões erradas. Isso acontece porque acreditamos que podemos agir de forma isolada, sem precisar responder a mais ninguém. E é exatamente isso que estava ocorrendo em Israel. Não havia um rei, havia uma lei,
mas ela não estava sendo respeitada nem aplicada. E qual foi o resultado disso? Eles acabaram cometendo atos que provavelmente nunca imaginaram que fariam. A segunda lição importante a ser considerada é garantir que tratemos cada ser humano com o devido respeito, reconhecendo que todos são feitos à imagem de Deus. Neste relato, vemos um homem dizendo: seria errado que vocês fizessem o que quisessem com esse homem, mas podem fazer o que quiserem com minha filha e com a concubina dele. A mentalidade dele era que a vida e a dignidade do homem eram menos valiosas do que a de sua própria filha e a concubina do homem. Precisamos refletir sobre isso, especialmente no contexto de como consumimos conteúdo online. Se você está lutando para parar de acessar sites inadequados, considere cada pessoa que vê online como um portador da imagem de Deus, como alguém que tem o mesmo valor e dignidade que sua própria filha. Isso pode ajudar a mudar a forma como você vê e trata os outros. Imagine como você se sentiria se alguém visse sua filha realizando as coisas que você está assistindo na tela. Agora, quero destacar a terceira lição deste vídeo. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais suscetíveis nos tornamos a cometer atos que nunca imaginamos que faríamos. Ao examinar o livro de Juízes como um todo, é evidente que a nação estava se afastando gradualmente de Deus, desviando-se cada vez mais. Os eventos descritos nos capítulos 19 a 21 são o ponto culminante desse afastamento e ilustram o quanto a nação havia se distanciado de Deus. Da mesma forma, se nós também nos afastarmos de Deus, se não mantivermos uma conexão próxima com Ele, acabaremos nos encontrando em situações que há 10 anos teríamos dito que jamais aconteceriam conosco. Poderíamos pensar: não há chance de eu me divorciar, ter um caso, perder meu emprego por estar assistindo algo inadequado online, ou até mesmo usar drogas. É exatamente isso que o afastamento de Deus pode levar a acontecer. Quanto mais você se afasta de Deus, mais vulnerável se torna a cometer pecados graves. A história não termina no capítulo 19, embora eu gostaria que terminasse ali. Infelizmente, a situação se agrava, pois no capítulo 20 ocorre uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é responsável pelo ato monstruoso contra um de seus próprios irmãos israelitas. Eu recomendo que você leia os capítulos 20 e 21 com atenção. Para resumir, uma batalha devastadora ocorre, resultando na perda de milhares de vidas de ambos os lados. No final, apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobrevivem. No capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir pesar pela tribo de Benjamim, preocupadas com a possibilidade de sua extinção devido ao número reduzido de sobreviventes. Agora, enfrentam um novo problema. Não há mulheres da tribo de Benjamim com quem os sobreviventes possam se casar e gerar descendência. As outras tribos de Israel estão preocupadas com a possibilidade de que uma das suas 12 tribos possa desaparecer. Isso nos leva à quarta lição. Cada decisão errada que tomamos traz consequências que não podemos controlar. Embora os atos cometidos pelos benjamitas fossem inaceitáveis, a decisão das outras 11 tribos de se envolver em um conflito e exterminá-los também teve suas próprias repercussões. Agora, todos estão pagando o preço das escolhas feitas. Os benjamitas enfrentam as consequências de suas ações iniciais, enquanto as outras tribos lidam com as ramificações de sua resposta violenta. Lembre-se, você pode escolher seus pecados, mas não pode escolher as consequências que vêm com eles. Cada decisão que tomamos gera consequências, e o problema é que não temos controle sobre essas consequências. No caso dos israelitas, eles mataram os homens da cidade de Jabes de Gileade e encontraram 400 mulheres que nunca haviam se casado.
Essas mulheres foram então entregues a 400 dos 600 homens benjamitas para que pudessem formar famílias. No entanto, surge um problema matemático simples. Havia 600 homens da tribo de Benjamim, mas apenas 400 mulheres disponíveis de Jabes de Gileade. Isso deixou 200 homens benjamitas sem esposas, uma vez que todas as outras mulheres foram mortas. E é por isso que mencionei que decisões ruins frequentemente levam a outras más escolhas. O que ocorre a seguir é um exemplo claro disso. Os israelitas, após fazerem um juramento de não dar suas filhas em casamento aos benjamitas, decidem encontrar uma solução alternativa. Eles pensam: bem, não podemos oferecer nossas filhas diretamente, mas não dissemos nada sobre elas serem levadas. Portanto, eles optam por realizar um festival em que algumas de suas filhas dançarão e se divertirão. A ideia é que, tecnicamente, não estamos quebrando nosso juramento se as mulheres forem sequestradas durante o evento. Assim, eles organizam a festa e os 200 homens benjamitas são instruídos a se aproveitar da situação. Durante o festival, eles capturam as mulheres que estão dançando e as levam como esposas, resolvendo o problema da falta de parceiras para os benjamitas. Agora, pessoal, eu entendo que essa história é bastante complexa e eu tentei resumir o máximo possível, mas a lição principal é clara. Uma decisão ruim frequentemente leva a uma série de outras decisões erradas, e essas escolhas têm impactos amplos e negativos sobre muitas pessoas. Revisite essa história e observe quantas vidas foram afetadas de maneira adversa devido a uma única decisão ruim. Embora alguns homens da tribo de Benjamim possam ter contribuído para a situação, muitos outros, que não tinham culpa, acabaram sofrendo as consequências. Além disso, o povo de Jabes de Gileade também enfrentou graves perdas, e as mulheres dessa cidade foram retiradas de sua terra e entregues aos benjamitas. Esses eventos mostram como decisões ruins podem ter repercussões vastas e prejudiciais, afetando muitos que não estavam diretamente envolvidos na decisão original. E então, essas mulheres foram levadas pelos benjamitas e separadas de suas famílias. Tudo isso ocorreu devido a uma série de decisões erradas, mas há uma quinta e última lição que gostaria de compartilhar com você hoje. Deus oferece graça até mesmo em meio às nossas escolhas mais destrutivas. Veja como o livro de Juízes conclui. O relato mostra que os benjamitas conseguiram encontrar as mulheres que precisavam e as levaram para suas terras. Eles reconstruíram suas cidades e retomaram suas vidas em suas terras ancestrais. No fim, cada israelita retornou às suas próprias tribos e famílias, voltando para suas propriedades e heranças. E, como destaca o último versículo do livro de Juízes, essa conclusão resume o cenário descrito ao longo de toda a narrativa. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O texto finaliza dizendo que, naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada pessoa fazia o que achava certo. Embora Deus tenha sido misericordioso ao permitir que a tribo de Benjamim se reconstruísse e se repovoasse, não sem consequências, a história ilustra a seriedade das decisões tomadas. Se há uma lição crucial a ser aprendida, é a de que cada decisão que fazemos carrega consigo consequências. Muitas vezes, essas consequências são além do que podemos medir e não podem ser escolhidas por nós. O importante é lembrar que nossas escolhas têm um impacto profundo e duradouro.